Fala, fiel, porque hoje o clima é daquele jeito que a gente gosta, com o coração acelerado, lembrando de uma noite que devolveu o sorriso para a torcida inteira. O Corinthians mostrou que ainda tem muita lenha para queimar e quando resolve pegar ritmo, meu amigo, é difícil segurar. E essa vitória, em cima do São Paulo, veio do jeito que o torcedor gosta, com pressão, com emoção, com virada de chave e com aquele tempero que só clássico carrega. O jogo começou com o Corinthians mais ligado, aproveitando que o rival entrou um pouco travado, cheio de problemas na escalação, sem várias peças importantes. Isso deixou o time são paulino perdido em alguns momentos, enquanto o Timão tentava se organizar, mesmo não estando no seu melhor dia no início. Só que quando o Corinthians resolve ocupar espaço e jogar mais próximo, sempre aparece aquele jogador que sabe cavar uma jogada inteligente. E foi assim na primeira etapa. Em um lance rápido pelo lado, o Bidon sofre o contato dentro da área, cai, o juiz demora para marcar, vai para o vídeo e confirma o pênalti. Aí, o estádio prende o ar. Yuri Alberto pega a bola, coloca no ponto e manda uma pancada cruzada, daquele jeitinho que não tem goleiro nesse país que vá buscar. O Rafael até adivinhou, mas não tinha como. Bola no fundo da rede, Corinthians na frente e a arena vem abaixo. O São Paulo já tinha voltado para o intervalo com outra postura, e isso ficou claro nos primeiros minutos do segundo tempo. As mexidas deixaram o time mais agressivo, pressionando mais alto, e o Corinthians, que tinha terminado a etapa inicial tranquilo, voltou a sofrer. O cruzamento na área encontra o defensor adversário sozinho, e o empate sai numa cabeçada que pega o time preto e branco parado. E aí, fiel, vamos falar a verdade. Naquele momento, parecia que o São Paulo tinha tomado conta do jogo. Cresceu de produção, dominou por alguns minutos e até assustou mais de uma vez. Mas aí vem a parte que muda tudo, porque quando o Dorival coloca o Memphis, o jogo vira outra coisa. O cara entra como se já estivesse com o motor aquecido. No mesmo ritmo, Vitinho também entra ligado e dá outra dinâmica pelo lado. André vem depois e traz aquele gás que esse menino sempre entrega. O Corinthians começa a respirar de novo, a ocupar o campo ofensivo, a trocar passes com mais velocidade. E aí chega o lance que joga qualquer torcedor para fora do sofá. Aquele tipo de jogada que não tem debate, que não tem argumento contra, que não tem conversa. É pura qualidade. A bola chega no Memphis dentro da área. Ele olha para o defensor, dá uma caneta como quem está treinando no quintal de casa e solta uma bomba indefensável. O estádio vira um caldeirão e o São Paulo desmorona emocionalmente. Quem estava empurrando passa a ser empurrado. Quem estava crescendo começa a sentir o golpe. A partir desse momento, o Corinthians toma conta de tudo. O time passa a dominar cada metro de campo e o São Paulo simplesmente não consegue mais encontrar o jogo. Vitinho quase faz um golaço, carimbando o travessão depois de um chute lindíssimo. E no rebote, Yuri Alberto aparece de novo, daquele jeito que artilheiro faz. Domina rápido, ajeita e manda de canhota no canto. 2 gols em clássico. Confiança lá em cima e aquele recado que ele sempre deu em campo. Quando a bola chega, ele resolve. A arena vira festa, o time cresce e o Coringão não só confirma a vitória, como mostra que tem peças no banco que realmente mudam o jogo. Memphis mostrando que, quando está focado, decide. Yuri retomando a confiança. Vitinho mostrando que sempre entra bem. André pedindo passagem, chamando o jogo, conduzindo com personalidade, e o restante da equipe se apoiando nesse momento de virada. A defesa, mesmo com um susto ou outro, sustentou. Os laterais foram extremamente participativos, apoiando e fechando espaço.
O meio, mesmo com algumas dificuldades no início, encaixou melhor quando as mudanças aconteceram. E o time, no geral, mostrou que pode competir em alto nível e superar momentos de pressão. A vitória não foi só sobre o São Paulo. Foi sobre o jejum. Foi sobre a desconfiança. Foi sobre o peso de 7 clássicos sem vencer. Foi sobre recuperar a autoestima. Foi sobre mostrar que ainda tem campeonato para jogar, ainda tem Copa do Brasil pela frente e ainda há espaço para sonhar com algo maior no Brasileirão. O Corinthians bate 55 pontos, se aproxima da zona de classificação para a competição continental e renova o combustível emocional antes da semifinal da Copa do Brasil. E do outro lado, ficou claro como o time cresce quando os principais jogadores entram concentrados. Memphis entrega recurso técnico que poucos têm no país. E Yuri sabe fazer gol como poucos por aqui. O meio ganha outra vida quando André aparece. Vitinho traz criatividade mesmo sem estar no auge físico. E quando tudo isso se junta, o Corinthians se transforma em um adversário duríssimo para qualquer um. E essa vitória não é só um resultado, é um sinal. É uma mensagem clara para quem estiver pela frente. E quando a gente fala em sinal fiel, é porque o que aconteceu depois do segundo gol deixou claro que esse time tem mais repertório do que muita gente imaginava. A reação do Corinthians foi uma demonstração de personalidade, algo que vinha faltando em alguns momentos da temporada. Quando o São Paulo empatou, o jogo poderia ter virado um problema gigantesco. Mas as entradas certas no momento certo mudaram tudo. O ambiente dentro de campo mudou, a postura mudou e a sensação de que o Timão retomou o controle ficou evidente. O adversário sentiu, perdeu coordenação. E o Corinthians, ao contrário, cresceu como se tivesse recebido um choque de energia. E esse crescimento não veio de uma jogada isolada, mas de uma soma de decisões corretas, de individualidades que fizeram diferença e de um elenco que finalmente mostrou profundidade. E aí entra um ponto importante: a confiança. A gente sabe que elenco sozinho não resolve tudo. O que muda mesmo é o brilho no olho, a vontade de decidir, a coragem de assumir responsabilidade em clássico. Foi isso que o Memphis mostrou no lance da caneta. Foi isso que o Yuri mostrou nas finalizações. Foi isso que o André mostrou quando entrou e começou a carregar a bola com calma, buscando sempre a melhor opção. E é esse tipo de comportamento que faz um time virar candidato a coisas maiores. Quando o Corinthians encaixa, quando a bola circula, quando os caras começam a acreditar no próprio potencial, sempre sai alguma coisa boa. E contra o São Paulo, isso ficou escancarado. O São Paulo até tentou responder, mas parecia que tinha tomado um baque emocional muito forte. Cada minuto que passava, o Corinthians ficava mais leve, mais solto, mais confiante, enquanto o rival afundava nas próprias dificuldades. E é aí que o clássico muda completamente de figura. Porque quando um time cresce mentalmente, o outro precisa ter uma força enorme para sustentar. E não foi o caso. As linhas ficaram espaçadas, os jogadores do São Paulo começaram a errar passes bobos. E o Corinthians passou a dominar todas as segundas bolas. Era como se o estádio inteiro tivesse virado o jogo com o time, empurrando, cobrando e, ao mesmo tempo, dando aquele impulso para que os jogadores fossem para cima sem medo. E a terceira bola na rede veio como consequência direta dessa postura. O chute do Vitinho foi maravilhoso. Uma pancada daquelas que faz o estádio inteiro levantar achando que ia entrar. Carimbou a trave, voltou viva e Yuri chegou como um verdadeiro centroavante, sem frescura, sem firula, sem querer inventar. Dominou rápido, girou e mandou para dentro. Pronto, 3-1.
Aí a festa se instalou de vez. Era como se o peso de 2 anos tivesse sido arrancado dos ombros da torcida. A vibração era diferente. O som era diferente. O clima era de alívio misturado com orgulho. E tem outro detalhe muito importante. A vitória não só encerra o jejum, como também devolve ao Corinthians algo que estava faltando: a autoridade em clássico. O torcedor sabe o quanto isso pesa. Ganhar clássico não é só somar 3 pontos, é recuperar moral, é inflamar o elenco, é criar aquele sentimento de agora vai. E, no momento em que a temporada entra na sua reta mais decisiva, isso tem um valor absurdo. O Corinthians precisava dessa virada de chave. Precisava lembrar que é gigante, que incomoda, que pode competir de igual para igual com qualquer um quando está concentrado e organizado. E se a gente olhar para o que vem pela frente, dá para entender o quanto esse jogo pode influenciar na semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro é um time duro, difícil, que exige intensidade o tempo todo. E se o Corinthians que enfrentou o São Paulo for o Corinthians que entrar em campo na semifinal, o torcedor pode esperar um confronto diferente, equilibrado, com chances reais de classificação. A confiança está voltando, os principais jogadores estão crescendo juntos, o banco está funcionando e o estilo de jogo começa a ganhar fluidez novamente. O Memphis, por exemplo, além do gol, deu ritmo ao ataque. Ele não precisa de muita coisa para criar perigo. Um toque, um giro, uma arrancada curta e a defesa adversária perde o rumo. Ele tem esse impacto imediato e em jogos grandes isso pesa. O Yuri, renascendo, é outro ponto fundamental. Um atacante vive de confiança e quando a bola entra, tudo muda. Os movimentos saem mais naturais, a tomada de decisão melhora e o posicionamento se ajusta com mais precisão. 2 gols num clássico não são só estatística. São combustível puro para o que vem pela frente. O meio-campo, com o André ganhando espaço, também ganha outra cara. Ele entrega intensidade, técnica e personalidade. O Corinthians ganha condução, ganha escape. Ganha alguém que quebra a linha com o corpo e com o passe. Ele tem um perfil que o time não tinha com outros jogadores que estavam sendo utilizados. E isso amplia o repertório do time, permite combinações melhores e dá opções reais ao treinador quando o jogo trava. É simplesmente outro ritmo quando ele entra. Os laterais também merecem elogios. Matheus Bidu e Mateuzinho mostram evolução clara. Eles entenderam o papel de apoiar, sem abandonar o sistema defensivo, algo que o Corinthians vinha sofrendo muito. Quando eles conseguem equilibrar isso, o time ganha amplitude e profundidade ao mesmo tempo, permitindo que o ataque tenha mais espaço para trabalhar. E defensivamente, mesmo com um ou outro vacilo, seguraram bem a bronca. E claro, tem a dupla de zaga, que mesmo tendo sofrido em alguns momentos do segundo tempo, conseguiu se reorganizar e manter firmeza quando o Corinthians retomou o controle. É importante destacar isso, porque clássico exige concentração extrema, e manter equilíbrio depois de um momento de pressão não é simples. O clima dentro da arena, então, nem se fala. O torcedor sentia que era a noite da virada, da recuperação, da resposta. E quando o terceiro gol saiu, parecia que o estádio inteiro respirou junto. Era mais que um gol. Era um grito preso por 2 anos. Era a quebra de um incômodo que parecia interminável. Era o Corinthians recuperando o território que sempre foi seu. E o mais interessante de tudo é que dentro desse cenário, o time conseguiu algo que ainda não tinha mostrado com tanta clareza: maturidade para reagir dentro de um clássico. E isso faz diferença demais. Quantas vezes o Corinthians fez bons primeiros tempos e caiu no segundo?
Quantas vezes tomou gol e não conseguiu voltar para o jogo? Pois dessa vez foi diferente. Dessa vez, teve resposta. Teve reorganização. Teve coragem. E aí, quando a gente junta tudo isso e olha para uma tabela, percebe que ainda há espaço para sonhar com uma classificação mais alta no campeonato. Chegar na zona continental já não parece algo tão distante. O time encontrou o número mágico dos 45 pontos e agora pode mirar mais alto. Ainda há jogos, ainda há disputa e ainda há motivação suficiente para buscar algo maior. Tudo depende do quanto esse elenco vai levar essa vitória como combustível e não como acomodação. E pelos sinais, parece que eles entenderam o recado. O Corinthians mostrou que, quando junta qualidade técnica com intensidade e foco, vira um adversário muito difícil. E o clássico provou isso da maneira mais clara possível. A equipe recuperou confiança, mostrou profundidade, reencontrou seus protagonistas e ainda quebrou um tabu que já estava pesado demais. Agora é manter esse ritmo, ajustar o que precisa e seguir firme, porque a temporada ainda tem muito para contar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Parque São Jorge amanheceu em clima de cochicho e passos apressados pelos corredores. Entre funcionários que evitam contato visual e dirigentes que falam baixo pelos cantos, um burburinho tomou força. Yuri Alberto pode estar de saída do Corinthians. A informação, ainda tratada como rumor, ganhou corpo após pessoas próximas ao elenco notarem movimentos estranhos nos bastidores, como conversas prolongadas entre representantes do jogador e membros da diretoria, além de um vai-vem incomum de telefonemas no departamento de futebol. O atacante, que chegou ao clube cercado de expectativas e viveu altos e baixos com a camisa alvinegra, estaria novamente no radar de equipes de fora do país. Entre funcionários, especula-se que a possibilidade envolve um clube disposto a investir pesado, algo que a atual situação financeira do Corinthians dificilmente ignoraria. Há quem diga que a proposta pode até não ter chegado formalmente, mas o simples interesse já foi suficiente para provocar inquietação interna. Jogadores do elenco, mesmo sem falar abertamente, demonstram a típica mudança de comportamento que costuma anteceder grandes negociações. Alguns confidenciam que Yuri parece diferente nos treinos, mais reservado, embora profissional. Nada que confirme a saída. Apenas o tipo de detalhe que alimenta ainda mais o rumor. A diretoria, como de costume, nega qualquer conversa avançada. Mas fontes internas afirmam que o clube não fecharia portas caso chegasse algo considerado irrecusável. Afinal, o atacante ainda possui mercado e idade para valorização, o que tornaria uma transferência interessante sob o ponto de vista financeiro. Do lado da torcida, o clima é de tensão e curiosidade. Nas redes sociais, torcedores dividem opiniões. Há quem veja a possível saída como oportunidade de reconstrução e há quem considere o movimento um erro estratégico, num momento em que o time precisa de referências. O certo é que o nome de Yuri Alberto voltou ao centro das conversas. Não pelo que fez dentro de campo recentemente, mas pelo eco das portas que podem estar se abrindo fora dele. Enquanto nenhuma confirmação surge, o rumor segue crescendo como fumaça que insiste em escapar pelas frestas. E, no Corinthians, quando há fumaça, sempre existe quem jure que há fogo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas.
Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!